Agora esta chamada está sendo gravada. Quem pode orar por nós? Se voluntaria aí, por favor. Pode orar então, tia. Obrigado. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo seu amor, primeiramente, seu amor representado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos, Pai, pelo seu Espírito Santo, que sempre nos ajuda na nossa caminhada. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui para participarem dessa aula. Amém. Deus amado, obrigada pela vida do Lucas. Pai amado, te peço, te suplico, Senhor, que o Senhor esteja, Pai amado, envolvendo o pastor Lucas com o seu amor, com a sua luz, com a sua proteção, porque, Pai amado, o Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe o quanto, Pai amado, ele tem se dedicado à tua palavra, a conhecer, Pai amado, os teus mistérios, para compartilhar conosco. Nós sabemos, Pai amado, que quando estamos, Pai, nos dedicando a Ti, é quando somos mais atacados, tanto espiritualmente como psicologicamente, intelectualmente, de todas as formas. Verdade. Porque o nosso inimigo, Pai amado, ele não desiste. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, mas ele não desiste porque ele continua lutando, Pai amado, contra aquelas pessoas que ainda têm dúvidas, mas nós não temos mais dúvidas, Senhor, sobre o teu amor, sobre o teu sacrifício. Por isso nós te oramos, porque sabemos que a nossa força, Pai amado, reside no teu amor. E nós conseguimos, Pai amado, vencer todos os obstáculos através da oração, que é um momento, Pai amado, que nos dedicamos a conversar com o Senhor, que é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Então, Pai amado, continua, Pai, nos abraçando, nos envolvendo com a Tua luz, nos dando discernimento, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Pai, para que possamos, Pai amado, dar passos largos em Tua direção. Porque, Pai amado, todos nós que Te conhecemos, queremos Te honrar e Te glorificar com as nossas vidas, com a nossa maneira de pensar, de andar, de falar, de sentar, de levantar. Mas o Senhor sabe, conhece nossas fraquezas. Por isso, Pai amado, nós te suplicamos. Seja conosco, Pai, na nossa caminhada, para que possamos te honrar e te glorificar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, tia, Deus que abençoe. Então, irmãos, eu estou colocando os tópicos aqui, porque esse curso Guerra Celestial, ele quer abrir, assim, nosso entendimento para todas as frentes de batalha que nós temos, tanto no nosso mundo quanto no mundo espiritual. Então, eu falei na aula passada sobre subjetivismo, relativismo, dualismo, que são espíritos de engano, né, que pegam nosso raciocínio e cria uma sistemática para nos enganar mesmo, porque se você entra nisso aí, você adquire uma característica de pensar conforme o mundo, e aí o inimigo trabalha levando você para caminhos errados, onde você se sente seguro, mas está com uma falsa segurança. E agora, eu tinha colocado sobre o progressismo. Todas essas vertentes aí, ismos, né, são coisas filosóficas, né? São correntes filosóficas que influenciam as pessoas, inclusive pastores, né? Muito, muito, porque influenciar pastores não é uma coisa tão difícil, e o inimigo sabe, depois que ele influencia um pastor, ele consegue manipular ovelhas. Então, hoje, eu fiquei vendo que tinha faltado falar sobre o progressismo, né? Que tem muito pastor progressista, e o progressismo é uma filosofia esquerdista. E nós vamos falar ela aqui, eu coloquei o tópico porque eu estou usando as mesmas palavras e tentando definir esses tópicos de uma forma muito parecida, que é para haver um comparativo entre eles, tá? Então, aqui eu coloquei o progressismo, até aproveitando os parágrafos e mudando as palavras só, para a gente ver o que significa. Eu vou dar a definição e depois eu vou comentar para vocês verem se vocês identificam essas coisas, né? Só para lembrar, né, o que ficou para trás, eu falei do princípio, assim na terra como no céu, né, que Deus deseja que nós
a motivação do curso, né? Por que nós estamos fazendo esse curso. Depois veio a aula 1, aula 2. Um princípio de ser a terra o espelho do céu, que era, no começo da criação era, mas depois com a queda de Satanás e do homem, aconteceu tudo isso, nós vamos passar por tudo isso em detalhes. E aparecem as influências espirituais, tá? O subjetivismo, só para vocês lembrar, é aquilo que você acha que o seu conceito interior torna as coisas reais, ou seja, a realidade é segundo o que você pensa, é segundo a sua ideia pessoal. O dualismo é quando você coloca Deus e Satanás no mesmo plano, no mesmo nível, com o mesmo poder, apenas contrastando um sendo bom e outro mal. Isso também é uma forma errada de pensar, porque Deus é maior, muito maior que Satanás e qualquer reino das trevas. O relativismo é quando você acha que qualquer posição não existe absoluto, qualquer posição é plausível, tá? É uma coisa que você pode aceitar. Então, tanto faz a minha opinião, tanto faz a do outro, a do outro, a do outro. Só que, assim, no mundo existem coisas que são relativas, mas existem coisas que são absolutas, tá? Inclusive, até tem gente que usa a teoria da relatividade para defender o relativismo, e o Einstein mostrou o contrário, que existem os absolutos, tá? Na teoria do relativismo. Então, eu conceituei tudo isso aqui, o pensamento científico moderno, porque é uma das coisas que mais está afetando hoje, porque a humanidade vai aceitar os extraterrestres de forma científica, os extraterrestres são anjos caídos, e usando a ciência para aceitar tudo isso aí. Falamos do cientificismo e academicismo, que são pessoas que acreditam demais na ciência, como se ela fosse verdade única, e que nada sai fora da ciência, que tudo é estudado pela ciência, e nada, a realidade se explica apenas pela ciência, e isso não é verdade, tem coisas acima da ciência e da lógica. O academicismo é que eles acham que todo o domínio do conhecimento está na academia, quer dizer, tudo que é fora da academia passa por uma suspeita, e aí ficou faltando o progressismo. O progressismo, né, eu estou falando aqui que a condição de pensamento é achar que o desenvolvimento social e tecnológico que temos hoje é favorável ao homem e que não há nenhum prejuízo para o desenvolvimento espiritual do homem e qualquer espiritualidade que remova o progresso social é nociva. Ou seja, o progressismo ele vem contra qualquer desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque a ênfase dele é no desenvolvimento social, mas o desenvolvimento social ele está atrelado à economia. Deus já saiu fora. Quando uma sociedade ela coloca a economia como parâmetro para decidir qualquer coisa, inclusive a religião e os valores morais, tudo se deturpa, porque tudo vira um comércio, tudo vira um artigo de venda. O sexo, o amor, né, as relações humanas, a amizade, tudo vira um artigo social de venda e usado em propagandas, inclusive propaganda de cigarro, em propaganda de bebida, né? Por quê? Porque a base é a economia. Só que eles não dizem que a sociedade tem uma base puramente econômica, que Deus foi tirado da jogada. Aí eles vêm com ideologias partidárias, né? E vêm com a justificativa técnico-social, de que o desenvolvimento social é necessário, que as pessoas vão evoluir socialmente nos seus relacionamentos e que a tecnologia está aí para amparar esse desenvolvimento e dar mais conforto. O que nós estamos vendo na prática é que é tudo uma mentira, porque o desenvolvimento tecnológico está mais controlado. As pessoas estão usando a tecnologia para controlar, em troca de uma falsa segurança. E o desenvolvimento social ele está pervertido porque tem uma liberdade que não responde ao caráter de Deus, ou seja, uma liberdade promíscua, onde você pode qualquer coisa e não tem consequência alguma, ou seja, você responde à carne. O que é responder à carne? É você aceitar a natureza humana como ela é, esquecer que Adão caiu, que não houve pecado, e que você é assim porque é assim mesmo, que Deus, se ele existe, ele não é tão moralista assim, e que você pode viver os prazeres, que não tem consequência nenhuma, é da sua natureza, e isso faz parte do desenvolvimento social da liberdade. Então, o conceito de liberdade está totalmente deturpado, tá? Por quê? Porque existe um mundo espiritual e nós não fomos criados para ser esses seres, vamos dizer assim, que totalmente emancipados, né? A nossa emancipação, ela vai acontecer no reino celestial quando Jesus vier e quando nós formos
semelhantes a Jesus no caráter, né? Então, aí nós realmente seremos emancipados, né? Porque aí Deus vai confiar em nós, porque nós seremos íntegros, né? O amor de Deus estará totalmente instaurado no nosso coração e a lei de Deus escrita. Então, não vai precisar de qualquer outra coisa, né? Porque o regime da lei, ele veio para mostrar o pecado, mas ele não aperfeiçoou ninguém. Mas o amor de Deus nos aperfeiçoa. Então, quando esse amor de Deus nos aperfeiçoar, nós vamos ser livres. E uma sociedade, ela é mais livre quando ela tem menos leis. Se ela tem muitas leis, você veja, o Brasil tem 200 e tantas emendas constitucionais. Por quê? Porque é um país promíscuo, um país sem vergonha, um país sem justiça, é tudo mentira, é tudo uma grande farsa. Então, todo mundo joga uma emenda ou outra, uma PEC ou outra para ajustar a sociedade aos seus interesses ou ao interesse dos grupos, né? Então, o que acontece? As pessoas dizem assim, não, a sociedade está bem, o que é só acabar com a corrupção e tudo melhora. Não é. Eu acreditei muito nessa falácia de que era só acabar com a corrupção que estava tudo resolvido e ninguém vai conseguir acabar com a corrupção, porque a raiz da corrupção ela é espiritual, e para acabar com a corrupção você tem que trabalhar no mundo espiritual, e é só Deus faz isso, o próprio homem não faz, e nós cooperamos com Deus porque nós estamos obedecendo a Ele, mas do contrário nós estaríamos contra Deus. E toda essa tecnologia, no milênio, eu não sei como Deus vai tratar, se Deus vai destruir toda essa tecnologia, vai aproveitar uma parte, porque assim, quando havia guerra, o povo de Israel invadia os territórios inimigos, esses inimigos, eles estavam totalmente entregues aos demônios. Então, tinha situações que Deus mandava destruir tudo e não tinha despojo de guerra, porque eles não eram coisas condenadas. E tinha situações que Deus mandava resgatar pessoas ou resgatar riquezas como despojo de guerra. Então, diante da batalha que nós vamos ter, porque toda a sociedade hoje se volta contra Deus, e é uma sociedade basicamente com uma filosofia anticristã, né? Porque quem mantém o cristianismo é o Ocidente, né? Basicamente. O Oriente tudo está na mão do islamismo, ou do judaísmo, né? Mas o judaísmo não tem tanta expressão, tanto quanto o islamismo. Mas então quem está sustentando os valores cristãos hoje é o Ocidente. Então, uma vez que o Ocidente esteja sendo destruído, porque o Islã tem essa campanha de destruição da sociedade cristã, da sociedade judaico-cristã ocidental, para poder implantar o califado mundial. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, muita coisa abjeta está sendo criada na tecnologia, né? Híbridos, homens com animais, né? Tecnologias transhumanistas, e são abominações para Deus. São verdadeiras abominações porque criam monstruosidades. Então, o nosso amigo Elon Musk tem aquele papo bonito de que ele está criando aquele chip da Link lá, não sei como é que é o nome lá, que coloca no cérebro para poder fazer pessoas que são mudas falar, que são cegos a enxergar e tal. Mas isso aí é só a desculpa, porque no final das contas, quem implantar chips e quiser aprimorar suas capacidades, uma hora vai cair sob o controle deles. Porque não pense que eles são bonzinhos, ou seja, que eles vão dar. Se eles não dão nem o controle da nossa conta corrente, que é o dinheiro do nosso salário, para nós controlarmos, porque quando você vai pagar uma conta no supermercado, que nem eu, semana passada eu passei vergonha, fiz uma compra de R$ 1.500, eu tinha R$ 1.500 na conta, e não consegui usar os R$ 1.500 da minha conta. Por quê? Porque o banco controla quanto dinheiro eu pago numa conta e quanto dinheiro eu gasto, o máximo e o mínimo. Então, se eles não deixam eu controlar o meu próprio dinheiro, que é o meu próprio suor, como é que eles vão deixar eu controlar uma tecnologia que eles me ofereceram? Muito pelo contrário, eles vão afetar-nos, influenciar-nos, manipular-nos com essa tecnologia. Por mais bem intencionado que seja o Elon Musk, né? Porque a boa intenção dele não dura muito se outros também mais ambiciosos tomarem conta. E isso é uma coisa que já aconteceu antes, só que a gente não conhece a história o suficiente para perceber que essas manipulações, usando a tecnologia para manipular pessoas, já aconteceu, só que agora de uma forma muito mais elaborada e tal. Por exemplo,
Hoje nós temos manipulação dos alimentos, né? Manipulação de todos os produtos que nós usamos, que a gente acredita que é para a nossa saúde, mas no fundo não é, né? A indústria farmacêutica, ela não está querendo que você se cure de nada, mas que você fique dependente de uma situação recorrente, que toda hora você precisa tomar um remédio para alguma coisa. Tá? Então, a manipulação econômica, ela leva a toda essa deterioração daquilo que poderia ser uma solução maravilhosa. Com toda a tecnologia que temos, nós poderíamos ser o povo mais saudável, o povo mais inteligente e o povo mais desenvolvido. Não, isso não acontece. As pessoas são subvertidas a doenças, a manipulação e a estupidez, a burrice, para que seja controlada por eles. Aí você pensa, mas se eles são humanos tantos quanto nós, por que eles agem dessa forma? Aí tem duas maneiras de você pensar. Veja só. Uma, que qualquer homem, qualquer ser humano que não esteja na mão de Deus, está na mão do inimigo. Não existe coluna do meio, né? Não é que nem o jogo da loteria. Antigamente tinha o jogo da loteria esportiva, que tinha Palmeiras e Corinthians. Aí você apostava Palmeiras ou Corinthians ou empate, né? Não existe uma coluna do meio. Qualquer homem, qualquer ser humano, ou está do lado de Deus, ou está do lado do inimigo. Mesmo que ele ache que não. Tá? Por outro lado, a nossa história, ela está toda refeita, remodelada, para a gente não saber que existem influências malignas na sociedade que são herdadas de muito tempo, que é o tal dos Illuminati, ou qualquer, não, acho que nem isso aqui, eu não sei se esse vídeo vai poder passar lá, porque eu já falei um monte de palavras aqui que são proibidas. Só isso. A única época que não era nem tanto assim, em que as pessoas eram proibidas de determinadas atitudes e ações, foi na Inquisição, e não era desse jeito não, tá? Foi feito um fantasma negro, né, da época da Inquisição, por causa que eles tentavam destruir a Igreja Católica. Então a história escreveu uma história negra para a Inquisição, mas agora estamos vivendo uma época pior do que a Inquisição, porque palavras não podem ser ditas porque perturbam a sociedade. Então não existe essa livre expressão, essa liberdade de expressão não existe. Então já falei um monte de palavras aqui que já e o pescoço rola, né? Se eu tivesse um Alexandre de Moraes de aluno, né, ele já me caçaria já. Então, veja só, o que acontece? Por que esses homens se deixam influenciar? Porque em certas gerações, eles são reptilianos, ou eles são descendentes de anjos caídos, em alguma categoria, de alguma forma. Isso é um resgate que a gente precisa fazer para poder entender bem a guerra celestial. Eles aparentemente são humanos. Em outra situação, é que os que têm de humanos nessa história estão enganados, porque eles têm uma promessa de uma sociedade melhor e as pessoas acreditam nesse progressismo, que é essa vantagem que o homem vai tirar do seu próprio conhecimento, do seu próprio desenvolvimento para uma sociedade melhor. E terrivelmente horrível, e tem gente até que a gente gosta, pastores que a gente ama, que a gente admira e que se deixa levar por essa falácia, tá? Falácia diabólica. Então, essa filosofia é humanista na sua essência, suas ideias e interpretações adquiridas pelo seu senso de que muitas vezes está deturpado pelo pecado e pela natureza terrena caída, isto é, a carne. Quer dizer, a raiz de todos os males está aí, né? Sempre o pecado e a carne é que deturpa o pensamento humano. Então, a reconexão com Deus e o Espírito Santo é que corrige a forma de pensar humana da forma celestial e pura e verdadeira. Essa condição de pensamento é um espírito perverso que entra no coração para desviar da verdade, criando uma verdade social, e não passa de um engano, tá? Esse foi o tópico que ficou faltando. Se alguém quiser comentar alguma coisa, nós vamos para outro assunto agora, sobre essa questão. Então, eu levantei aqui as filosofias que mais nos afetam, né? Não são todas, tá? Para a gente poder fazer uma análise mais crítica das influências que nos atingem na Guerra Celestial. Eu coloquei o nome Guerra Celestial porque é para você começar a pensar no nível mais alto para o mais baixo. Alguém quer comentar alguma coisa?
A outra coisa, quando a gente fala intelectualidade, hoje em dia intelectualidade é pessoas que estudam muito, que vão atrás dos livros, se formam na universidade e tal. A raiz dessa palavra intelectual, ela é, tanto na cultura grega, quanto na cultura hindu, são pessoas de pensamento elevado tentando alcançar o divino. O intelectual são pessoas de pensamento elevado tentando alcançar o divino. Então, na verdade, a intelectualidade é uma busca do divino, da coisa iluminada, da coisa vinda de Deus. Só que nós sabemos que o homem não consegue fazer esse salto, né? Jesus falou assim, aquele que crê em mim salta para a vida eterna. Por que ele falou isso? Porque ele estava dizendo que existe uma barreira entre o topo do homem e o subsolo de Deus, né? Entre o topo que a humanidade consegue alcançar e o subsolo de Deus, tem um vazio que o homem não passa. Então, os intelectuais, eles tentavam alcançar o divino pela condição do seu pensamento, da ciência e do conhecimento. Mas todos eles, pelo menos os que se converteram, reconheceram que só com Jesus eles conseguem dar esse salto, vencer esse vazio que tem entre o céu e a terra. E Jesus falou essa palavra dizendo, aquele que crê em mim salta para a vida eterna, porque ele estava dizendo que você ultrapassa esse vazio, esse limbo, né? Que nos separa, que separa a inteligência mais elevada da Terra do nível mais inferior do céu. Existe um vazio ali que ninguém ultrapassa lá para cima, a não ser se Jesus colocar você lá. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, vamos mudar de assunto. Se não tiver nenhum comentário sobre essa questão social e progressista. Se não entenderam, por favor, façam perguntas, qualquer uma. Não existe pergunta estúpida, existe resposta tola. Mas pergunta estúpida, toda pergunta é válida no sentido que a pessoa quer entender, né? Bom, vamos lá. O maior problema da história é o tempo. Então, aqui nós vamos, para nós estabelecermos uma linha histórica do que aconteceu e do que está acontecendo e do que poderá acontecer, o maior problema é o tempo, ou seja, todos os estudos que eu fiz até hoje, tanto usando a teoria evolucionista, a teoria do Big Bang, a antropologia, as datas que os homens colocam para as descobertas dos fósseis, as datas bíblicas, as datas dos eventos, as datações por gelo, as datações por vários métodos, é um problema o tempo. Como correu o tempo? Se o tempo corre realmente da forma como eles preveem que acontecem os fenômenos que ficam registrados nas camadas, é complicado. Você tem uma ideia, por exemplo, na Bíblia você coloca o dilúvio há mais ou menos 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás. Pela contagem bíblica. Pela contagem geológica, fica mais ou menos há 10.000 anos atrás. Aí a pergunta é, por que na ciência humana aparece uma discrepância de 5.000 anos em relação à Bíblia? A última era do gelo, segundo os estudiosos, geólogos, arqueólogos e tudo mais, aconteceu há 10.000 anos, e na Bíblia fala que aconteceu há 5.000. Os continentes, da forma como você vê hoje, no mapa mundi, você pode colocar o mapa mundi aqui, ó. Mapa, só para ilustrar aqui minha fala. Então, esses continentes daqui, da forma como vocês estão vendo, eles são depois da última era do gelo. Então, se você abaixar 100 metros do nível do mar, você vai ter outros continentes. Então, aqui você tem aqui embaixo a Antártida, quase encostando na América do Sul, né? Nos mapas antigos, esses continentes estavam ligados, né? Alguém poderia ir a pé, vamos dizer assim, né? Não tinha esse interstício do mar aqui no meio, tá? Então, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma outra figura. Deixa eu ver se eu
encontro aqui um outro mapa. Um mapa de Pili Reis. Ixi. Espera que apareça. Não, completo. Vamos ver. Aqui eu não uso mais o Google e eu estou com outro negócio aqui no meio. Então, bom, nesse mapa, que é um mapa antiguíssimo aí, ele mostra que os continentes da Antártida estavam ligados. Ou seja, o que significa isso? Em termos de tempo geológico, né, a Antártida, ela era um continente não gelado. E tinha até, no desenho do mapa, tem até seres mitológicos que são retratados. Tá? Eu não tenho ele completo aqui são pedaços, ele é enorme esse mapa. Tá? Tem até seres mitológicos aqui retratados nele. Então, esse mapa, ele significa, em termos geológicos, que ele estava nessa época quando os continentes estavam juntos. E quando os continentes estavam juntos? Né? Quando o nível do mar estava 100 metros mais baixo. E quando foi que isso aconteceu? Há 10 mil anos atrás. Aí, a Antártida, contam que ela foi descoberta há pouco tempo, né, em 1800, mil e pouco, né? Eu acho essa história meio furada. Tem vários vídeos de coisas estranhas que foram encontradas na Antártida, inclusive pirâmides. Só que isso não vem para a público, é só os conspiracionistas que vão atrás, os hackers que vão lá na internet, né, que é aquela deep internet, tem aquela outra internet, põe para fora as informações e tal, e a coisa é complicada. Então, você não tem ideia do que realmente aconteceu, porque você não consegue ordenar os fatos. Você não consegue ordenar os fatos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir uma linha, né, razoável aqui de ordenação do que seriam os fatos da forma como aconteceu. Mas a gente tem certeza absoluta que aconteceu naquela data, naquela sequência e daquela maneira? Não. Por quê? Porque isso parece até um mistério espiritual, sabe? Assim, o fato de você não conseguir colocar uma escala de tempo que seja válida para realmente ordenar a Bíblia com as demais descobertas científicas. Né? É claro, você não vai duvidar da Bíblia porque é a palavra de Deus. Então você duvida da ciência. Mas a ciência, ela tem as suas técnicas de aferição, mas também tem um problema. Todo mundo acredita que determinada escala de tempo é válida. Ninguém, depois que foi estabelecida essa escala, que os arqueólogos usam, ninguém mais questionou essa escala. E pode ser que se esteja continuando fazendo cálculos sistematicamente errados, porque já se admitiu que é daquele jeito e apenas as pessoas tentam encaixar os eventos numa escala já pré-estabelecida, e essa escala pré-estabelecida pode estar errada. Né? Então, eu prefiro ficar com a Bíblia, né? E nós vamos ver que tem outras considerações quando você diz que você vai ficar com a Bíblia, como é que você vai encaixar os outros fatos, tá bom? Então, o maior problema da humanidade, da história, é o tempo. Quando se deseja descrever a história de nosso mundo, o maior problema que se encontra, além de obter registros fósseis que comprovem relatos históricos, é o tempo. Então, os registros fósseis, eles estão aí, mas eles contam uma história para a interpretação humana diferente da Bíblia. Tá? Então, aí é a opinião do doutor, fulano de tal, que também pode estar comprometido. Para se validar um fato, devemos ter pelo menos 2 testemunhos independentes, né? De 2 formas diferentes para você testemunhar que uma coisa aconteceu. Um deles é a narrativa registrada de algum modo, né? Algum povo contou a história e escreveu em rochas, em pedras, em tabletes, em algum lugar. O outro pode ser um registro fóssil do ocorrido em si, ou seja, você encontra lá um osso ou alguma coisa, né? Algum artefato, e junta com a narrativa e você tenta reconstruir a história. Por outro lado, quando não se tem uma narrativa precisa no tempo, descrever com precisão em que tempo tal evento ocorreu é a maior dificuldade que encontramos.
como alguns eventos se repetem de forma parecida durante as eras, tem eventos que se repetem de forma parecida, por exemplo, glaciações, inundações, secas, né? Fica ainda mais difícil decidir qual evento aconteceu e em que tempo. Outro problema é a linguagem usada para descrever tal evento. Na antiguidade, a linguagem usada na descrição de determinados eventos se tornou simbólica para o nosso tempo, ou seja, o que eles diziam que eram determinadas coisas que aconteciam lá, hoje para nós são vistos como símbolos, como monstros, né, como criaturas, e eles estavam tentando descrever uma história, que é aquela questão do mito que eu já falei aqui, que o mito retrata uma coisa mais ampla. Só que para nós, que nós nos achamos muito bons, muito inteligentes, achamos que o povo era ignorante, por isso inventava essas conversas fantasiosas, e não era isso, não era isso, não é essa a ideia. Eles eram pessoas inteligentes, só que eles usavam uma expressão simbólica para contar coisas que eles não tinham condição de determinar ao nível mais detalhado que era. Pois com a falta, né, não é alta, é a minha letra F aqui no teclado está falhando. Com a falta de vocabulário, depois tem que corrigir isso aqui, deixa eu até ir lá para corrigir, né, se eu estou aqui com o texto original, eu crio o PDF, mas eu fico aqui com o texto aberto para ir recebendo os textos. Tá, então vamos lá. Com a falta de vocabulário para se explicar fenômenos que ultrapassavam a capacidade humana de entender, né, os antigos, faltou vírgula aqui, o descreveram usando figuras comuns, como analogias ao que estavam presenciando. Então eles comparavam, né, e faziam analogias com coisas comuns do dia a dia dele para poder explicar o que eles estavam vendo. Por exemplo, quando um fenômeno celeste ocorria, eles registravam descrevendo como uma batalha de deuses. Pois para os antigos, tudo que possuía origem e inteligência e estava acima da compreensão humana era atribuído a Deus. Ou seja, uma coisa inteligente, ordenada, acima da minha natureza, que tem um comportamento, então eu chamo de Deus. Deus Sol, Deus Lua, Deus Júpiter, Deus Saturno, certo? Tudo que estivesse acima do homem, tanto na compreensão como na ordem, é chamado de deuses. Eles personificavam essas coisas. Então aqui nós temos o sistema solar com 2 cinturões de asteroides. A presença desses 2 cinturões de asteroides aqui relata um fato que a gente passa despercebido. E ninguém, e nenhum cientista, se preocupa em contar isso para o povão. Né? Existe uma certa desonestidade intelectual. Né? O que é? 2 cinturões de asteroides significam 2 cataclismas que ocorreram, ou seja, era um planeta que se chocou com alguma coisa, explodiu e ficou em órbita os fragmentos. É a única situação. Nenhum fenômeno iria juntar esses fragmentos em asteroides, né, de forma assim, contínua, acumulativa, entendeu? Tá? Então tem gente que é contra o catastrofismo, que, ou seja, as coisas acontecem de repente por catástrofe. Eles acham que tudo são uniformes, que são os uniformistas, eu não sei falar o nome direito, agora não lembro. É uniforme. Agora eu não lembro. Acho que é uniformista, mas uniformista não é. Eles acreditam que as coisas acontecem calmamente, passivamente, de grãozinho em grãozinho, né? E não é verdade. Só que o catastrofismo, como ele leva todo mundo para a Bíblia, e a evolução ela é uniformista, saiu de moda. Tá? Ao olharmos para uma figura do sistema solar, vemos que há 2 cinturões de asteroides, um entre Marte e Júpiter e outro após Netuno. Cada um deles representa um cataclismo que ocorreu com a destruição ou choque entre planetas em alguma época do passado. Na mitologia histórica, esses cataclismos são representados pela batalha entre deuses. Tá? Então aí nós temos esse problema do tempo dentro desses registros, em que época que isso aconteceu, né? Que não foi nada evolutivo, né?
que gerou vida, talvez, aqui nesse planeta, de alguma forma, em algum outro lugar, ou destruiu vida de algum outro lugar, enfim. Tá? Então, é muito mais plausível você aceitar isso do que ficar acompanhando os relatos evolucionistas de que as coisas foram sempre maravilhosas e perfeitas, evoluindo passo a passo. Realidade material e ilusão dos sentidos. Atualmente vivemos em uma era onde o materialismo cegou a visão espiritual das pessoas no mundo. Nenhuma era foi tão cega espiritualmente como essa que vivemos, com a prerrogativa de afirmar que o que existe é somente o que podemos ver, tocar e sentir pelos sentidos. Então, com os gregos, o instrumento de medida da realidade eram os sentidos. Hoje em dia não é tanto isso, mas de certa forma o homem só acredita naquilo que ele vê. Então, a ciência ela desenvolveu ferramentas e métodos para estudar fenômenos, mas ela ainda acha que ela abarca todos os fenômenos e que todos os fenômenos caem no campo da lógica ou do racional, e não é verdade. É por isso que existem aparições OVNIs e coisas aí que já estão na borda da ciência, tá? Da ciência humana moderna. É o senso comum da humanidade que hoje se distancia cada vez mais da realidade que a cerca. Por outro lado, a ciência, como tutora da verdade, ela acha que ela cuida de toda a verdade do planeta, né? Que a verdade é um negocinho abandonado, uma criancinha que não tem ninguém, nenhuma babá para cuidar. Então, a ciência, ela que traz aí os cuidados para que a verdade tenha o seu desenvolvimento perfeito. Cega os homens de uma forma mais requintada. Ela admite que somente o que é científico é real. Se uma coisa não pode ser cientificamente comprovada, não é real, e, portanto, não existe. Isso é uma falácia que vem lá de um filósofo que inventou essa conversa toda, chamado René Descartes. Quando ele disse assim, penso, logo existo, então tudo que existe tem que passar pelo pensamento. Se você não conseguir intelectualizar uma coisa, então ela não existe. Como eu não consigo intelectualizar um demônio, então um demônio é uma imaginação, não existe. Então, se eu tiver uma visão de um demônio no meu quarto, tentando me atacar, agarrar no meu pescoço, eu estou com um problema aí de falta de ar, né, parada cardíaca, apneia, então o demônio não existe. Por quê? Porque é uma coisa não racionalizável. Então, o mundo espiritual fica na borda, fica para fora. E é assim que o mundo vai, né? Assim caminha a humanidade. Mas, como já dissemos em outra ocasião, a realidade ultrapassa o conteúdo que a ciência materialista pode abarcar. Então, vamos ver a realidade espiritual agora. Tem alguns tópicos que eu vou completar aqui, depois eu preencho com o texto e mando para vocês, tá? Porque aqui eu só dei o rascunho. Realidade espiritual. A realidade espiritual é algo que só pode ser percebida se admitirmos, em primeiro lugar, que nós, assim como o universo, possuímos um lado espiritual. Se você admitir que você tem um lado espiritual, que você não é puramente matéria, aí você vai ter que considerar a realidade espiritual. Aí você tem que usar outros mecanismos, outros meios para tentar analisar e entender como isso te afeta. Porque a ciência e a sociedade não vai te fornecer nenhum aparato lógico, científico para isso. Quem fez essa tentativa de estudar fenômenos espirituais foi o espiritismo, mas foi demonizado pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica. O espiritismo tentou trazer a realidade espiritual para o meio científico. Mas eu acho também um pouco complicado. Por quê? Porque é a formiguinha tentando estudar o cientista, né? E ele está muito acima de nós. Houve experiências no passado, quando a tecnologia começou a proliferar, de pessoas que tentaram construir máquinas que retratasse ou captasse o mundo espiritual, eventos espirituais e assim por diante. Houve. Hoje existem em alguns laboratórios secretos, inclusive da nossa USP, em São Paulo, pessoas que trabalham com essa área, mas elas estão escondidas. Elas não divulgam o seu trabalho. Tá? Existe um aparelho que eles desenvolveram chamado Spiricom, que é uma mistura de computador que vê o mundo espiritual. Né? A gente sabe de relatos disso. Tá bom? Essa tentativa de tentar cientificar o mundo espiritual, tornar ele
espalpável, científico para análise, tá? Eu acho isso muito complicado. Eu acho que a melhor maneira de você entender o mundo espiritual, em primeiro lugar, através da Bíblia, comunhão com Deus, e depois, né, você talvez, por Deus, você desenvolva um discernimento, né, baseado nas experiências dos irmãos bíblicos, né, dos nossos profetas e todos os que tiveram dons e contatos com Deus, né, como Paulo, como os apóstolos e assim por diante. Você, através da Bíblia, você desenvolver aí, por Deus, né, obviamente, receber algum dom, alguma capacidade, para você se ambientar no mundo espiritual e saber lidar com a situação. Do contrário, você vai ficar batendo em ferro frio a vida inteira, porque é um mundo perigoso e só Deus pode te dar as ferramentas certas, senão você cai em engano. Meditação transcendental, viagem astral e tudo isso aí pode te levar para uma barca muito furada. Guerra celestial. Muitos são os que ignoram a guerra espiritual. Quer dizer, não, o mundo espiritual é tudo maravilhoso, é só você ir lá viajar, você vai encontrar todos os anjos, tudo te esperando, é tudo amor, é tudo maravilhoso. Não é. As prerrogativas principais que precisam ser consideradas na guerra celestial são não ignorar que Yeshua, Jesus, é o Senhor e Deus, Criador dos céus e da terra, junto com o Pai, né? Não ignorar que existe um inimigo de Deus que procura destruir a humanidade e sua comunhão com Deus para ter controle sobre a humanidade. Ou seja, o inimigo, ele não tem mais como se reconciliar com Deus, né? Porque a categoria dos anjos, ela tem um estudo até de que quando os anjos pecam não tem mais reconciliação. Tem gente que acha que tem, mas eu acho que tinha. Tem filósofo, o São Tomás de Aquino achou que uma vez os anjos pecam não tem mais retorno. Eu não concordo com isso, mas eu acho que a história deles já passou. A oportunidade deles já passou. Agora eles são usados como instrumentos por Deus para nos aperfeiçoar. Tá? Não ignorar que existe um inimigo. Então, como tem alguns que não se reconciliaram com Deus, eles querem destruir Deus, destruir o homem, destruir qualquer coisa. Se for colocar ele no céu, eles querem contaminar o céu, destruir Deus, destruir tudo. No final, não sei se eles iriam se autodestruir, mas certamente se autodestruiriam. Se eles fossem realmente benevolentes, eles se autodestruiriam, né? Já que o problema está com eles, né? E deixaria todo mundo viver em paz. Mas eles não vão fazer isso. Né? Não ignorar que existe um inimigo de Deus que procura destruir. Não ignore que existe uma guerra celestial da luz com as trevas, onde as trevas é se separar de Deus, tá? Como Criador. Não ignorar que existe o pecado que nos separa de Deus se não crermos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo qual nos redimiu pelo seu sangue. Então, não tem como você se reconciliar com Deus de uma outra maneira. Não ignorar que existe separação entre a luz e as trevas, e o que é santo não pode se misturar com o que é perverso. Essa questão de se reconciliar com Jesus, crendo em Jesus, ela tem uma coisa interessante nessa história. Lá em João fala que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Isso significa que não necessariamente você tem que usar uma camiseta Jesus para crer em Jesus. Tá? As suas obras e a sua maneira de encarar a sua própria existência vai mostrar se você crê em Jesus ou não. Então, por isso que vai ter lá no juízo um povo que Jesus vai falar assim, eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestiste. Por quê? Porque como Jesus morreu por todos os pecados da humanidade, essas pessoas estão cobertas com o sangue de Jesus, mesmo que elas não saibam. Mas a atitude delas em relação à vida, em relação à própria consciência delas, é de uma tal forma que elas amam e buscam aquilo que é divino de uma forma até natural. Diferentemente daquele religioso que conhece a Bíblia, né, que muitas vezes não pratica o que sabe. Por que Deus cria esses contrastes? Porque ele pesa um contra o outro. Um super pastor, né, que teve uma igreja de 50 mil membros, que só pegou dinheiro de todo mundo, vai ser contrabalanceado com o Zezinho lá do meio do mato, que não foi em igreja nenhuma, que não conheceu Bíblia, não conheceu nada, mas tinha um amor no coração e vivia de uma outra forma. Entendeu? É só para isso. É uma contraposição, um peso
de coração contra o outro. Tá? Então, saber de Jesus não necessita necessariamente carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não ignorar que o mal será extinto para sempre. Tem gente que acha que o mal vai perdurar. Não, não vai. A nossa limitação humana, como pessoas que precisam de aperfeiçoamento, nós vamos continuar tendo esse aperfeiçoamento com Deus no céu. Mas não é uma forma de pecado, tá? Porque o pecado, necessariamente, é sair fora de Deus, sair fora de Jesus é uma rebeldia, tá? Então, não será. Você terá, vamos dizer, aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos no céu. Não ignorar que não existe confluência do bem e do mal de forma polarizada para a promoção do bem maior, a não ser que o próprio Deus transforme o mal em bem para nós. Né? Então, o bem e o mal, né, eles vão estar sempre juntos em qualquer situação, mas quem faz o mal se tornar em bem é o Senhor. Ou seja, o abandono do pecado da maldade é necessário. Então, você tem que abandonar o que é errado, não é, para você promover o seu crescimento espiritual, sua salvação, como Paulo fala, né? Não ignore que Jesus voltará e que sua volta é crucial para o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Aí aqui tem um versículo bíblico que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Então nós temos aqui várias categorias: principado, 1, potestade, 2, príncipe das trevas, 3, hostes espirituais da maldade, 4. Tá? 4 categorias aí de luta. Tá? E essas coisas, elas continuam se proliferando. Ok? Alguma pergunta? Então, essas aqui são as coisas básicas que eu quero dar. Eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui do relato, para eu não esquecer nada, porque senão eu vou ter que voltar até... Opa, esqueci de falar sobre isso. Então, para uma realidade espiritual, guerra celestial, cosmografia. Agora eu vou entrar na cosmografia da criação e eu vou ter que contar algumas histórias, mas eu acho que agora, né, misturar assuntos diferentes pode confundir um pouco. Então, eu preferia que vocês comentassem o que eu estou estabelecendo aí como análise de crítica, né, para a gente poder ouvir mais sobre coisas muito novas mesmo, que vocês nunca ouviram falar e que vai abrir a cabeça de vocês. Mas, para isso, se vocês não tiverem essas ferramentas críticas, é possível vocês serem enganados, porque se eu abrir uma frente de batalha para vocês aqui, e eu não der, né, através do Espírito de Deus, né, pelo amor, um mecanismo de análise, de proteção, né, claro que você vai orar, você vai jejuar, você vai ler a Bíblia, mas existem outras ferramentas que eu estou fornecendo aqui, que é para você ser um pouco mais crítico, né, quando vier qualquer coisa, porque você vai numa frente de batalha mais ampla. Tá? Tá todo mundo em silêncio, estou até com medo disso, que eu não gosto de velório. Gosto que as pessoas comam um biscoitinho, toquem uma música, façam uma festa, mesmo que o morto já esteja lá no caixão algumas horas, ou seja, falem alguma coisa, me digam que pelo menos vocês ouviram ou entenderam alguma coisa. Esse feedback para mim é importante, saber se eu estou falando na linguagem acessível, ou se eu estou sendo muito prolixo, se eu estou falando fora do vocabulário que vocês possam entender, enfim. Ou se realmente o som está saindo, né? De repente eu estou falando aqui e o som nem está chegando aí. Ou vocês estão dormindo, o que aconteceu? Me dê um retorno. Eu gostei, pastor. É bem profundo o estudo, eu gostei bastante. Amém. Obrigado, pastor João. Então, eu estou dando as pinceladas gerais, que depois a gente vai tratar item por item, coisa por coisa, tá? Porque a gente vai numa sequência histórica, mais ou menos histórica, né? E aí, é como se fosse a gente contar
Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente está sofrendo isso hoje? Por que existe esse tipo de demônio e não outro tipo? Por que existe esse tipo de ataque e não outro tipo de ataque? Né? Aí a gente vai tentar relacionar essas coisas, né? Porque a gente está pegando os fundamentos, depois eu vou colocar as categorias, né, do que existe, do que não existe. Pode até ser que existam outras coisas que não estão lá, mas eu não estou sabendo, então, até o momento de eu saber, se uma hora eu ficar sabendo, eu coloco, mas pelo que eu consigo entender até agora, é o que eu vou colocar, né? E assim, como é uma coisa que abre a mente, todo o nosso processo mental, ele é vigiado, né, espiritualmente pelo inimigo. Né? Você não tem até a atribuição de ser livre pensante. Tudo que se pensa, ou tem uma repercussão no reino de Deus, ou tem uma repercussão no reino das trevas. Então, o inimigo, ele tenta nos mapear, né? Porque através dos nossos pensamentos e emoções é que ele tenta jogar as tentações, os controles, as angústias, as tristezas, preocupações, ansiedades, né? Então, se você começa a mapear determinadas áreas que você nunca entrou nelas, nem imagina que elas existem, você tem que ter uma certa segurança espiritual, né, de não cair em nenhuma cilada, né? Senão você... Porque, veja só, tem muitos provérbios na Bíblia, né? E o que os provérbios fazem? Eles antecipam coisas, causas e consequências. Por exemplo, a soberba precede a ruína. São causas e consequências. Uma pessoa que está crescendo na soberba vai cair. Se ela perceber que ela está sendo soberba, ela evita a queda, porque ela retorna, né? Retrocede. Então, o livro de Provérbios, ele é muito assim, de preparar você e antecipa você de situações para você não cair em pecado, em tristeza, em angústia, em prisão espiritual, porque existem verdadeiras cadeias psicológicas, espirituais, que ninguém consegue sair, gente, só por milagre, só por Deus. Não é brincadeira, não. Tem cadeias emocionais que tem gente presa hoje. Né? Por isso que precisa da oração dos outros e tal. Então, agora, como que essas pessoas fizeram aí? Foram parar aí? Será por algum trauma? Alguma curiosidade? Elas entraram lá no centro espírita, foram mexer com algum demônio lá, xingou alguém, um pai de santo, e recebeu uma... Ele não sabe, né? O que cada um fez na vida que gerou a sua história e hoje gerou as suas dificuldades. Mas a questão é assim, que a gente tem que alertar, né, que nós temos uma guerra celestial. Essa guerra, Deus nos coloca ela à medida que nós temos condição de suportar e lidar com ela para não sermos devorados, destruídos, né? E nós temos que ter toda a proteção que Deus nos oferece, que é isso que nós temos que buscar diariamente, tá bom? São 9h14, eu não sei que hora que eu comecei, mas eu acho que está com 1 hora de aula. Aí agora, na próxima aula mesmo, nós vamos começar de fato a descrição das coisas celestiais e da guerra celestial e dos eventos, tá bom? Então nós vamos falar da cosmografia, o que existe no mundo espiritual, como é que são as coisas, né? Os seres, desde o homem até os Deus, né? E depois a gente vai entrar na história mesmo. Tá? A criação do céu, né, como que era no princípio, e assim por diante. E o que eu sempre falo, né? Esse aqui é uma tentativa de ordenar os fatos, a Bíblia, e algumas narrativas mitológicas, né, que não é narrativa moderna, esquerdista, né? Tem tantas narrativas aí que ele nem sabe o que está de fato acontecendo. São situações mitológicas que foram reconstruindo, né? Algumas pessoas já também fizeram essa tentativa e eu tentei dar também uma reconstrução histórica. Tem coisas que são estranhas. Eu tenho aqui vários livros aqui sobre Atlântida, sobre os Sumérios, sobre os Anunnaki, e é estranho que essas pessoas não usam os critérios corretos para trazer à tona a verdadeira história, e aí entra engano. Aí eu vou dar os métodos para vocês perceberem quando é que é engano, quando é que é erro.
Quando você assistir um filme aí, um documentário, um vídeo na internet falando dos Anunnaki, dos anjos caídos, aí você vai saber se eles estão falando a mentira ou falando a verdade, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu não vou entrar no outro assunto, senão fica muito bagunça, né? Já tem muita coisa para vocês digerir. Quem nunca viu esses conceitos precisa voltar a ouvir, ler, meditar, pensar, perguntar, tirar dúvida, tá bom? Tem a Daniele Bellini que entrou agora, ela precisa assistir a primeira e a segunda aula para poder encaixar com essa, senão ela não vai entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Deus que abençoe. Vamos orar então? O pastor João e a pastora Nilva disse que não podiam vir, porque eles iam comemorar o aniversário da sogra, né? A minha irmã também tinha um aniversário do meu cunhado, então só tem vocês aqui. Pedia que a tia... Amém, pastor João. E a tia Ricarda já orou no começo. Obrigado, pastor. Meu Senhor, meu Pai, glorificado seja o teu nome. Como é lindo o seu andar, como é lindo os seus mistérios, como é lindo os seus conhecimentos sem fim. É extraordinário, Pai, é extraordinário essas coisas, seus mistérios lindos que o Senhor tem. E o Senhor nos dá tudo isso através, o Senhor passa isso através dos homens, né, Pai? Obrigado por dar ao pastor Lucas conhecimento, entendimento, sabedoria. Ele venha passar para nós os seus mistérios. Ele venha entender. Há muitas, mas muitas coisas que nós não sabemos, mas que o Senhor está passando para nós. Obrigado, Senhor. Eu estava pensando nisso hoje, né? Que maravilha o Senhor levantar os filhos seus aqui ou ali para manter a glória da tua igreja, do teu corpo, nos alimentando com sabedoria, com conhecimento. Porque sem isso o corpo perece, né, Senhor? Muito obrigado, então. Pedimos a bênção sobre o pastor Lucas e a Lê, sobre a casa dele. Pedimos a bênção também para todos aqueles que estão ouvindo, entendendo, para o propósito de amar o Senhor mais ainda, de conhecer o teu reino, de saber como o Senhor é, como o Senhor pensa, como o Senhor é. Os mistérios que o Senhor tem criado. Estamos muito felizes, Pai, muito felizes da oportunidade que o Senhor dá para todos nós. E também, Pai, em levantar irmãos para nos ensinar, o pastor Lucas. Então, que o Senhor, Pai, lhe pedimos em nome de Jesus, o Senhor quebre todo tipo de retaliação contra ele, contra a Lês, contra a casa dele, contra o inimigo. Que nada que o inimigo jogue sobre eles, aconteça tudo quebrado por terra em nome de Jesus. Não vai acontecer. No nome da igreja nós oramos em teu nome. Amém. O inimigo não gosta que o povo tenha conhecimento. Obrigado, então, pela vida do pastor Lucas. Obrigado pela vida da Lesa, de todos esses aqui, nossos irmãos. Amém. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Então, vou encerrar aqui a gravação, né? Amém. Glória a Deus. Vou encerrar aqui a gravação. Eles estão dispensados, né? Se alguém quiser